Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bem-vindos ao nosso webinar. Você que está chegando agora para conversar conosco, esse bate-papo super interessante sobre um assunto que está super em alta no mercado de telecom e conversar aqui com pessoas extremamente importantes para esse mercado de data center, telecom, de produtos, cada qual aqui são convidados muito importantes para a nossa operação de mercado e entender cada um a visão como um todo, né? Tem vários aí ISPs que, se não falaram com nenhum dessas pessoas aqui, já ouviram comentários sobre eles. Cada qual aqui é extremamente reconhecido no mercado e extremamente competente na sua área. Por isso que a gente tem a honra e o prazer de estar aqui com todos aqui, né? Vou chamar em ordem de... Não vamos dizer ordem alfabética, em ordem de cabelos brancos, vamos dizer, de maturidade de mercado. Célio, prazer ter você aqui com a gente, meu amigo. Muito obrigado, Nilson. Obrigado à NextGuard pelo convite. Acho que o tema é um tema muito apropriado, né? Que tem crescido em importância e principalmente em preocupação, né, com todos os players do mercado, né? A Eletronet também como um player representativo. E eu acho muito bacana vocês terem tido a ideia, né, de convidar a gente para conversar um pouquinho sobre isso, trocar algumas ideias e aí acho que contribuir com a comunidade para a gente avançar mais um pouco. Perfeito. Agora eu vou chamar aqui o nosso amigo César, do Mega Telecom, cara, figurinha importante também de mercado, muita gente aí de SP já deve ter passado um bom bate-papo com ele, conversado bastante coisa sobre ele. Seja bem-vindo, César. Poxa, obrigado, Nilson. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento, acho que não meu, mas de todo mundo que está aqui, né? Estou muito feliz de estar aqui com alguns amigos também, você, João, Célio, o Alex, que eu conheci agora, o Rony. Só fiquei um pouco preocupado porque você falou que ia chamar em ordem, né, de idade, então eu acho que eu talvez poderia ser o último, mas vamos lá. Estou muito feliz, volto a dizer aqui, então vamos conversar um pouco. Realmente, a gente estava até falando antes, né? É um tema muito oportuno, eu acho que vocês foram muito felizes realmente em classificar essa live como transformando desafios em lucratividade, né? Eu acho que é um tema muito real e cada vez mais daqui para frente, com inteligência artificial, etc., outras coisas todas que estão entrando, hiperconectividade, vai ser cada dia mais nossa realidade, né? Então, com certeza, quem ainda não sofreu um ataque vai sofrer, é uma consequência do game. Então, vamos discutir um pouco aí, espero poder contribuir aqui de alguma forma. Show de bola, meu amigo. Agora vamos aqui para o meu amigo João, meu querido amigo. Seja bem-vindo aqui para essa live com essas pessoas que você também conhece pouco também, né? Obrigado, Nilson. E fiquei preocupado agora que eu fui o terceiro. Ordem de idade, eu acho que está comprometendo um pouco a gente, mas tudo bem. Obrigado pela oportunidade aqui de mostrar um pouquinho e discutir a situação que a gente vive hoje, que é uma situação bem delicada, e como bem colocado aí pelo César e pelo Célio também, é algo extremamente complexo nos dias de hoje. Quando a gente fala de um cenário onde envolve data center, telecomunicações e todos os demais serviços que fazem parte da gama do leque que a gente tem de ofertas para o mercado, a gente tem que ter muito cuidado e muita preocupação aonde a gente pisa, onde a gente hospeda o nosso ambiente, quem a gente escolhe para ser o parceiro de conectividade, quem a gente escolhe para ser o parceiro de proteção do nosso ambiente. Então, eu acho muito, muito válido esse tema e, de fato, a gente transforma tudo em oportunidade aqui.
Com certeza, com certeza. Essa visão de mercado que é importante, né? Então, assim, porque a gente vai conversar aqui e eu acho que é notório para todo mundo, os ataques de DDoS, eles só crescem, né? Não é uma coisa que, é passageiro, eles só crescem. E aí cada qual aqui, entendendo como lidar com isso e reverter, né? Do limão se faz uma limonada, né? Não adianta ficar chorando, né? Agora vou chamar aqui o Rony, que é o rapaz mais velho, porque senão o Alex vai ficar chateado com ele. Eu não sei se eu fico feliz por ser quase um dos últimos, mas é isso aí. Bom, eu agradeço a NextGuard pelo convite e como todos os colegas aqui falaram, é um assunto que cada dia bate na porta de uma empresa diferente, não tem uma vítima certa, é sempre algo que do nada aparece e que a gente precisa tomar algumas ações e talvez mudar toda a estrutura, mas que precisa sempre ter algum responsável, alguma empresa que esteja por trás para fazer essas mitigações. Então, eu agradeço o Nilson, agradeço o Alex por sempre estar aí presente para ajudar a gente. Show de bola. E, por último, não deixando de ser, por último, acho que faixa etária e tal, acho que isso é besteira, né? Mas deixando o Alex aqui, porque eu já emendo com ele uma parte de perguntas e explicações de DDoS, por isso que eu acabei deixando o Alex por último também, para já enganjar em algumas perguntas. Alex, muito obrigado pela sua presença, eu sei que você é super corrido aí na sua agenda. Quero te agradecer e seja bem-vindo. Muito obrigado, Nilson e pessoal aqui. Eu fico honrado e feliz demais. Na verdade, eu sou brasileiro, mas vocês vão perceber o sotaque meio americano, que eu já estou 30 anos fora do Brasil. Mas é uma alegria tremenda para mim. Eu tenho uma paixão muito forte pela área de telecomunicações, tecnologia, e os últimos 10 anos eu tenho um foco assim com DDoS, né, com proteção. Então, espero trazer esse know-how e essa energia assim para o Brasil também, que é um país que eu amo muito. Então, eu fico super contente em compartilhar esse palco com vocês. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Vamos aproveitar já que você falou aí com a gente, vamos aprofundar a nossa compreensão sobre alguns tipos de ataques DDoS. Eu sei que você tem 30 anos de mercado aí, nessa área de segurança, né? Não era legal falar quanto tempo. Tinha bastante tempo, tem bastante tempo de mercado. Na área de segurança, você já passou por outras empresas e tem essa visão do que é e como se origina o DDoS. E aí eu queria que você desse uma explicação, compartilhar aqui com a gente sobre sua visão geral de mercado e de DDoS também, né? Sim. Então, eu vou pedir para a Gabriela, né, para ela, por favor, colocar isso. Então, vou dar uma corrida muito rápida para a história de que é DDoS, né? Distributed Denial of Service é um ataque assim que usam vários botnets, mas nos anos 90, para gente que nem eu, que é antigos, a gente usava dial-up, a gente usava ASDN, e 64 kilobits era uma velocidade normal nesse tempo, e os ataques, eles eram de 64 kilobits, que tinha dial-up de 28.8, não sei se vocês lembram, mas essa era a época onde que os gamings começavam, então tinha esse IRC, né, Internet Relay Chats, que eles tinham aquelas brigas de tentar controlar os chats. Então, eles mandavam esses ataques que, naquela época, era 64 kilobits e era gigantesco, era volumétrico. E hoje, a gente faz um fast forward, né? E hoje é terabits, né, os ataques. Então, você vê uma coisa que nem na tela aqui, de 10 a 250, é normal. É uma coisa assim que passa aqui, mesmo no Brasil, né? Ouvi dizer que tem ataques que excedem 160 gigas, né?
E não é só um computadorzinho que está fazendo o ataque. Hoje tem a geladeira, o roteador e carros que lançam esses ataques, são usados para lançar ataques, né? Com IoT, eles estão usando AI, né? Artificial Intelligence, Machine Learning, e esses botnets continuam sendo usados, e para piorar as coisas, eles estão misturando, né, os ataques para não ficar só usando o mesmo ataque, eles misturam multi-vector com camada 7, camada 3, 4, e esse negócio de carpet bombing, né? Então, aqui tem uns dados que eu quero mostrar aqui, de acordo com os nossos threat reports, né? Não sei falar em português, mas a gente tem um time de pesquisa e comparando com o ano 2022, né, ano passado, o número de ataques cresceu de 115%, né? E você pode ver aqui os top 3 attacks foram de amplificação, NTP, mais de 2.400% de aumento comparado com o ano anterior, e mais de 28.000% com esse Memcache Attack, e o de UDP Attack também cresceu, né? Mas o que o pessoal tinha comentado aqui, que o volume de ataque está crescendo, realmente, não vai parar. Ele só vai crescer, né? O que muda é o tipo e a sofisticação dos ataques que estão entrando, né? Eu falei um pouco do carpet bombing, não sei se o Ronnie vai ou outros vão falar sobre isso, mas esse carpet bombing é uma coisa assim muito violenta, né? E eles entram no Brasil, ISPs, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que a gente vê tudo, né? E os ataques cresceram em 2022 a 300%, né? Então é uma coisa muito séria, e os damages, né? Os desafios do provedor é que não é um foco deles, né? O foco deles é vender banda e serviços para os clientes deles, residenciais ou comerciais. Então, eles não têm aquela experiência, aquele know-how para fazer isso, né? Então, é um desafio tremendo, e as margens já são finas, né? E o custo é muito alto de proteção. Então, eu acho que a cultura de telecom, ISPs, é que proteção é uma necessidade, assim, é uma necessidade. Precisa, sabem que precisa, mas eles encaram ele como um custo, não como uma oportunidade, né? Então, isso que a gente está entrando no mercado brasileiro para mudar esse paradigm, né? Então, esperamos que podemos fazer isso. Muito obrigado. Você falando aqui, assim, mesmo depois da pandemia, durante a pandemia eu vi que cresceu, teve alguns estudos falando de pós-pandemia, então, seus dados são que, em alguns casos, mais de 2.000%, é isso? É. Caramba, é alarmante, né? A gente não tem nada que se compare em outro tipo, pelo menos em outros tipos de ação no mercado, né? Assim, são coisas que, com certeza, impactam a operação de qualquer ISP, né? E aí foi o que você comentou, é uma necessidade e precisa ser encarada como praticamente um seguro de vida, né? Você prefere não usar, mas o dia que precisa usar, ele tem que estar disponível, né? Porque depois também, ou sei lá, um seguro de carro, né? Depois que bateu, você contratar já é um pouquinho tarde, né? Não ajeitar a casa. Mas tranquilo. Eu vou agora falar com o Rony. O Rony é um especialista, né, de DDoS, né? Já tem uma carreira longa aí, de 14 anos de experiência nessa área. Também falando de um pouquinho, tem cara de menino, mas não é não. Fala muito, assim. E ele me passa um pouco também, Rony, da visão, ou de algumas técnicas hoje que estão mais comuns para o especialista
se prevenir um pouco desse tipo de ataque, que é, como o Alex falou, que parece que está mais em voga aí, que é o Carpet Bomber. Sim. Bom, começar aqui contando um pouco da experiência que eu tenho. Eu entrei na Maxi-Roche em 2010, no começo de 2010, e na época a gente só tinha um software chamado FireSlayer, né? Esse software, ele coletava informações do roteador e gerava gráficos e relatórios para que a gente pudesse criar as regras, né? Baseada naqueles relatórios, e a gente mandava para o cliente. As regras eram regras simples, era feito direto na máquina do cliente. Em 2010, pelo menos no Brasil e na Maxi-Roche, a gente recebia ataques de 300, 400 megas e era possível fazer essas configurações direto na máquina do cliente. Chegando próximo do 2014, ali 2015, já mudou. Então, a gente já tinha um relatório que, para o CEO da empresa, era considerado grave, porque a gente já tinha ataques maiores do que 1 GB, e 1 GB já era a capacidade do cliente, né, da porta do servidor. Então, ele acabou visitando diversas empresas, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e em uma das feiras, em 2015, ele conseguiu comprar o primeiro equipamento de proteção DDoS, que era da Ines Fox, né? Trouxe esse equipamento para o Brasil em 2015. Esse equipamento, assim, foi uma divisão de águas do que a gente tinha e o que se tornou. É um equipamento próprio para proteção DDoS, com recursos avançados de mitigação e em tempo real. Então, você não tinha que esperar o cliente entrar em contato para fazer a mitigação, enfim, era um tempo real, não era necessário o cliente nem entrar em contato. Na verdade, ele nem sabia que ele era alvo de ataque, né? Dali para frente, as soluções foram melhorando. Então, a gente começou a tomar algumas ações na estrutura, como separar os clientes que a gente considerava clientes de games e clientes corporativos. Qual que era essa separação? A gente colocava os clientes de games no modo inline, né? Então, ele ficava o tempo todo passando por uma caixa mitigadora, e os clientes corporativos eles só ficavam escutando. Então, dessa forma, a gente otimizou a caixa, né, em 100% dela dedicada para quem realmente precisava de proteção DDoS. Isso melhorou muito a experiência do cliente, né? O cliente que já tinha um servidor conosco começou a ter 2, 3, 4. Os concorrentes deles começaram a vir para a Maxi-Roche e teve um crescimento gigantesco na estrutura, né? Isso, entre esse tempo até 2017, a gente usava apenas 7% da capacidade. Em 2017 para frente, a gente já começou a usar 40% da capacidade. Então, cresceu muito com essa caixa de mitigação dentro de casa. Com isso, a gente, pensando no futuro, o CEO foi lá e contratou mais uma nuvem, né? Então, a gente contratou uma nuvem externa de mitigação, de proteção, também com a Ines Fox na época, para fazer a mitigação internacional, né? Eu coloco entre aspas, porque a engenharia viu que era necessário fechar as portas do Brasil para ataques internacionais. Então, ele criou várias communities com nossos provedores de link, fechando o Brasil para o mundo. Então, a caixa que estava no Brasil foi otimizada, todos os ataques que partiram do Brasil eram mitigados nessa caixa, e a nuvem ficava somente para o ataque internacional. Então, eu otimizei tanto a caixa no Brasil como o custo, né? Porque, como todos sabem, o custo de uma nuvem é elevado. Então, se eu jogo somente o tráfego internacional de games, que não é normal alguém de fora, de outros países, vir jogar no Brasil, então a gente diminuiu muito o custo da nuvem e otimizamos a caixa no Brasil para a mitigação do que chegava do Brasil. Junto com isso, a gente viu a necessidade de ter a nossa própria nuvem. Então, a gente contratou equipamentos em Nova York e Miami, né? Então, a gente
teve um ponto de presença em Nova York e Miami. Colocamos essas caixas também nesses locais. Então, a gente acabou criando uma nuvem internacional, que é o que o Nilson sempre repete, que é agregar valor ao produto, onde você mostra para o seu cliente o que você está fazendo. No caso, na época, a nuvem não tinha mostrar para o cliente o que estava acontecendo. Então, a gente agregou valor ao produto, colocando essas caixas fora, em Nova York e Miami, e expandimos a nossa marca. No caso, na época, Maxi Roche, hoje, no caso, é Latitude, expandindo para o mundo todo. Hoje, em 2023, a empresa já conta com 19 pontos de mitigação no mundo, né, 19 pontos de presença no mundo, com a Nexus Guard, aqui representada pelo Alex. Então, a gente já tem uma camada chutando aí 7 teras de mitigação DDoS, com mais a nuvem da Nexus Guard que a gente pode utilizar se acontecer algum tipo de imprevisto. E cada data center possui 200 GB de capacidade, e com isso a gente também aplicou o Kentik. O Kentik, ele gera flows automáticos, flow spec nos roteadores, a fim de a gente minimizar o uso dessas caixas. Então, a gente, pelo pouco tempo, a gente está 1 ano mais ou menos usando eles, por esse pouco tempo que a gente colocou, a gente já diminui em 35% o uso nos mitigadores. Então, isso foi muito importante na estrutura, e vamos dizer que eu durmo feliz. Eu durmo tranquilo, tá tudo funcionando, e é muito bom ver o gráfico, né, sendo mitigado e o cliente satisfeito com o produto funcionando. Show de bola. Porque quem trabalha nessa sua área, especialista, então, DDoS, tem que estar full time disponível, né? Porque o ataque não vê nem hora, nem dia, nem nada, né? Nem nada. Não tenho para onde correr, né? É uma área que realmente tem que ter algo ativo, funcionando, né? Se não for possível aquela mitigação, precisa de alguém que olhe e faça a configuração. Foi até um dos diferenciais da Nexus Guard, foi o IA, que tem a inteligência artificial, que coloca a regra automática. Se não existir, ele vai lá e cria de forma automática. Então, foi um dos diferenciais que a gente escolheu a Nexus para proteger essas novas estruturas. Show de bola. Agora eu queria conversar com uma pessoa muito experiente de mercado, que é o nosso amigo Célio. Ele é gerente de produtos e projetos especiais da Eletronet e tem larga conhecimento aí de mercado e de assuntos pertinentes a esse tipo de implantação, né? Vamos dizer assim, de projetos, né? Meu querido amigo Célio, obrigado mais uma vez pela sua presença, e queria bater esse papo com você nos ter essa visão, né? Essa visão de a gente está tendo a visão aqui primeiro com o Alex, de como é a história do DDoS, o especialista falando, e agora do outro lado do balcão, né? Como é que faz isso o dever de casa, né? Tá, vamos lá. Bem, novamente, obrigado pela oportunidade. E aí, só fazendo uma pequena correção, né? Nesse mundo, particularmente, no mundo de ataques, na verdade, a experiência, ela conta pouco, porque a coisa está sempre se reinventando. Vamos dizer assim, esse lado, que eu diria, o lado negro da internet, ele é muito criativo, né? Então, é claro que a experiência, ela ajuda, mas as cabeças novas aí, né, dos rapazes, eu acho que contribuem bastante, e é uma, vamos dizer assim, uma competência que demanda uma dedicação, como o próprio Rony mostrou aí, em tempo integral, né? Então, eu acho que é isso aí. Um ponto que eu vou apresentar rapidamente aqui sobre a Eletronet
até para a gente contextualizar um pouco, até porque o tema DDoS, né, na verdade, ele é um tema meio transversal, né? Ele não cobre só o segmento que a Eletronet atua, né, como operadora, mas cobre segmentos de serviço, governo, né, integradores, etc. Então, ele é um problema que, se para quem atua no segmento de tecnologia de informação, conectividade, ele era um tema bastante presente. Com a pandemia, no qual todos nós, o mundo inteiro, foi jogado, né, na internet, para o bem ou para o mal, então isso passou a ser a realidade de todo mundo, né? Todas as organizações, por mais, vamos dizer assim, refratárias que elas aparentemente possam ser, elas estão envolvidas com isso. E não são poucos casos, inclusive, de organizações que ainda não se deram conta, né, do nível de exposição que estão sujeitas, né? Então, eu acho que, novamente, o tema é bastante interessante. Gabriela, eu vou pedir para você um apoio aí para a apresentação. Bem, eu vou falar rapidamente sobre a Eletronet e, na verdade, e principalmente pontuar que nesse tema todos nós somos aprendizes, particularmente é como eu me considero nesse tema em particular. Bem, a Eletronet é uma operadora brasileira, né, atende o Brasil de norte a sul, nós temos uma rede enorme com uma tecnologia praticamente inédita, né, que cobre, utilizando a infraestrutura de redes de transmissão de energia, mais de 17 mil quilômetros, cobrindo 18 estados, e, essencialmente, nós atuamos com dois tipos de serviço, que é serviços de transporte de dados, serviços de telecomunicações de uma forma geral, e trânsito IP, né, com algumas variações no que a gente chama de família IP. E, essencialmente, a gente atende 4 grandes mercados, né, operadoras de telecom, provedores de internet, provedores de conteúdo e operadoras de data center, né? Então, esses são os 4 grandes mercados que a gente atua. Então, logicamente que a gente não atua no segmento corporativo, seja empresarial, residencial, governo e assim por diante. O que acaba tornando o nosso trabalho, se de um lado mais simples, na medida que é menos pulverizado, mas com uma potencialidade de resultado muito grande, como a gente vai ver nos volumes de tráfego que a gente trabalha. Nós temos 166 POPs espalhados pelo Brasil, o que dá uma capilaridade muito, muito invejável no Brasil. E aí, quando a Eletronet ela sempre foi uma operadora de telecom, né? E a partir de 2018 a gente entrou no segmento de trânsito IP. E a gente desenhou esse trânsito IP, na época, né, baseado em 4 grandes verticais de conectividade, que são presença nos IX nacionais, nos grandes IX nacionais. A Eletronet é a operadora que mais presença tem em IX, entre nacional e internacional, presença nos IX internacionais, Europa, Estados Unidos, conexões diretas, seja em data center, seja em CDN, e conexão com alguns trânsitos, com um conjunto de provedores de trânsito para permitir a conectividade aí. E, de posse disso aí, o desenho, o resultado disso aí é um cone bastante invejável em termos de conectividade dentro do Brasil, e o cliente Eletronet, seja provedor, operadora, data center, etc., tem um acesso direto a mais de 3.000 ASN. Isso cria, logicamente, um ambiente bastante propício para quem está envolvido exatamente com potencializar, né, efeitos dessa conectividade para o bem e para o mal, né?
Do lado da Eletronet, pensando em termos de tráfego e pensando particularmente do IP, né, nós atingimos já mais de 1,5 tera de tráfego IP, e do outro lado, o que a gente vê, né, nos estudos aí da Gartner, nos estudos de outras participantes, a gente vê um crescimento, como os companheiros já colocaram, um crescimento assim avassalador dos ataques, da abrangência e assim por diante, né? Quarter contra quarter, a gente vê crescimentos que seriam, em condições normais, inimagináveis, mas que acontecem, né? E particularmente no nosso caso, que é esse gráfico aí sobre segmentos de negócio afetados, a gente vê uma predominância muito forte nas empresas de telecom, de uma forma geral, e conectividade. O que não é difícil de entender a hora que a gente pega o estudo do Gartner, que mostra como é que se distribui os 3 grandes tipos, né, de ataques. Logicamente que na hora que a gente entra no detalhe do ataque, eles são muito mais diversificados, tem muito mais complexidade, mas de uma forma, vamos dizer assim, num desenho simplificado, a gente vê que, essencialmente, nós temos os ataques volumétricos, que estão associados principalmente na parte de conectividade, e que são mais de 50% dos ataques identificados. Depois nós temos um conjunto de ataques, de aplicações e de protocolo que afetam diretamente o ambiente de data center, né? Então, não é por outro motivo que as empresas que provêm conectividade acabam estando diretamente na linha de tiro da maior parte dos ataques, né? Da forma de inviabilizar esses ataques. Bem, e como que a gente trabalha isso, né? Como que a gente pensou sobre isso, ou tem pensado sobre isso, né? Considerando que, como eu disse, é uma novidade para a gente, né? A gente entende que, antes de tudo, ataques de DDoS para o nosso segmento é uma oportunidade, né? É uma forma que a gente pode entregar um serviço mais adequado para os clientes nos 4 segmentos que a gente atua. Do outro lado, apesar de ser uma oportunidade, a gente não pode subavaliar e não reconhecer que os ataques são de uma complexidade crescente, né? Ou seja, o que você sabia sobre os ataques, o que a gente sabia sobre os ataques ano passado, não necessariamente te habilita para resolver os problemas de ataques, né, desse ano, porque os ataques eles têm se diversificado, os atacantes têm tido uma criatividade enorme, a variação de motivação e volumetria também, não só motivado por um interesse de ganho financeiro, mas inclusive de interesses políticos, questões ideológicas. Tudo isso aí é motivação para ataques, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E na hora que a gente fala de internet, o Brasil ele não está isolado, com certeza absoluta. Ele está envolvido nesse ambiente, né, no qual a gente é atacado. Por outro lado, e aí o exemplo, né, esse painel, né, esse webinar, no qual a gente tem uma diversidade de agentes que atuam nesse ecossistema, mostra que as parcerias especializadas são fundamentais, né? Não adianta nenhum segmento achar que ele, por si só, ele como agente, ele consegue resolver toda a complexidade e capturar as oportunidades associadas. Então, é fundamental isso aí, e aí aonde que eu acredito um grande mérito aí do trabalho e principalmente da aposta da NextGuard de estar vindo para o Brasil, né, de estar se estabelecendo
para contribuir com esse processo aí, com toda a sua competência, seu conhecimento. E aí, só fazendo um parêntese, eu tive o prazer de conhecer o Alex na ITW em Chicago em 2018. Você vê que desde aquela época que nós temos conversado aí, e o Alex tem demonstrado a preocupação com relação a esse tema, né, e os estudos que têm sido feitos. E, por outro lado, né, o desenvolvimento de soluções, né, ele tem que abarcar, tem que cobrir os vários níveis, né, de proteção. Bem, agora, como é que tem sido a jornada, né, do DDoS dentro da Eletronet? Né? Como eu disse, a gente começou em 2018, então a gente começou dentro do básico, que foi o RTBH, com uma solução in-house, né, e, logicamente, com suas limitações, atendia dentro de algumas restrições. A partir de um determinado momento, a gente evoluiu para uma plataforma, né, baseada no Kentucky, né, que aí tem toda a parte de inteligência associada, né, com a aprendizagem do tráfego dos clientes, etc., que mudou o patamar nosso de, principalmente, identificação. E aí vamos entender que a plataforma, né, o Kentucky como plataforma, ela atua muito bem na parte de identificação do ataque, né? Ela não resolve o problema do ataque. Ela te diz que está tendo um ataque, que aquele tráfego ali, ele é um ataque, etc., mas ele não resolve o ataque, né? Um ataque, ele vai se dar em outras estratégias, e aí, nesse aspecto, a gente tem atuado com o FlowSpec, continuamos mantendo o RTBH, né, o Black Hole como uma solução para alguns casos, mas a gente já tem atuado com o FlowSpec, e agora nós estamos, na verdade, no desenvolvimento, numa fase final de desenvolvimento de soluções, né, de tráfego limpo com uma parceira, com a OIM, nesse primeiro momento. Num segundo momento, que a gente está chamando de uma segunda fase, e que está associado principalmente com a atuação mais de perto com o mercado de data center, aí a gente tem soluções que também a gente está avaliando com appliance, devices e um híbrido, né, envolvendo nuvem, para aí a gente ter uma solução. E aí, só fechando, né, eu queria deixar aqui aí para a comunidade que está assistindo uma dosezinha aqui de ponto interessante, que são simuladores de ataque, né? Empresas que permitam a validação da infraestrutura de DDoS que cada empresa tem funcionando, para exatamente validar como é que é esse funcionamento. Bem, essencialmente é isso aí que eu queria colocar de uma forma geral para pontuar, e estou à disposição aí para contribuir com as discussões aí nas próximas etapas. Sim, obrigado, Célio, por essa visão. Inclusive, quando você fala que o que se aprendeu no passado, você não é mais difícil usar no futuro, porque vem evoluindo em tudo, né? Eu gosto de usar uma analogia que o DDoS é um grande tabuleiro de xadrez, né? O ofensor, ele faz um movimento e você defende aquele movimento dele, e ele vai fazer um novo movimento, e você tem que estar sempre, né, meio que ativo e reativo, né, às soluções, né? Fazendo um gancho também na sua colocação e tal, com relação ao tipo de ataque que está impactando, inclusive, não só telecom, mas com o data center, eu queria chamar aqui também para o nosso bate-papo o João Walter, né? Ele é gerente executivo de produtos e soluções estratégicas de Edge da Ascent. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a Ascent, uma excelente empresa, um player de mercado como data center, né? E o João trabalha com essa parte de inovação e relaciona a segurança cibernética do data center. João, vamos lá, meu amigo. O que você consegue contribuir com a gente aí nesse bate-papo?
Maravilha. A ideia aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre o que acontece dentro de um cenário específico de data center e colocando também como funcionam as coisas, porque hoje quando a gente olha a gente tem algumas opções de data center hoje, se eu não me engano, são 4 brands diferentes no Brasil. E dentro desse mercado, a gente tem diversos segmentos de data center. Data center com colocation services, com management services, com uma gama enorme de coisas. E hoje, a Ascent acaba sendo um data center 100% neutro. O que isso quer dizer? A gente é totalmente neutro na questão de carrier, na questão de serviços, na questão de ferramentas de detecção de ataques e de tudo mais. Então, vamos começar por aí, vamos falar de um data center colocation, né? E aí, quando a gente entra um pouco nessa parte de inovação, segurança cibernética, tudo mais, a gente tem alguns fatores que desempenham basicamente um papel bem importante, né, na melhoria da segurança, considerando também as melhores práticas. A gente não tem tanta inovação nisso, mas a gente tem a questão das melhores práticas. E aí a gente entra em pontos que é o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança. E qual a vantagem quando a gente fala de um data center neutro? A gente tem diversas opções, diversos sabores e produtos que podem atender a qualquer nível de cliente. Então, a gente pode usar tecnologias de detecção de ameaças, de mitigação, tudo isso baseado em AI e em inteligência artificial. A gente pode trabalhar com sistemas que utilizam machine learning. E a grande questão é identificar um comportamento suspeito, uma ameaça em tempo real. E aí os nossos amigos aqui da Nexus Guard representam muito bem essa parte de detecção das ameaças e tudo mais. Então, um posicionamento muito importante. Então, fixem na cabeça de vocês, melhores práticas ajudam também na prevenção de problemas quando a gente fala de ataque. Outro ponto importante é a questão da automação, orquestração de segurança, né? Quando a gente fala dessa parte de automação e orquestração, é a capacidade que a gente tem de responder de forma rápida e segura um incidente e reduzir a janela de exposição dessas ameaças. Então, quando a gente está sob um ataque, sob um problema, um cliente passando por isso, é importante que ele tenha a questão da automação e orquestração, tá? E aí, de novo, puxando para o lado dos nossos amigos aqui, eles têm uma estrutura de SOC muito pronta para resolver e para ajudar o cliente a mitigar e passar por um momento difícil. Então, o papel do data center nada mais é do que abrir as portas para que o cliente tenha maior disponibilidade de infraestrutura, e a gente está falando de power, de cooling, a gente está falando de conectividade, então os nossos amigos aqui de telecomunicações são os canais ideais para interconectar os clientes com aquilo que eles precisam. Os nossos amigos voltados a serviços de mitigação, proteção de redes, então tudo aqui é fundamental para um ecossistema de um data center, tá? Outro ponto importantíssimo, criptografia e privacidade de dados. Gente, isso é coisa séria. Quando a gente está falando dos nossos dados, e um data center é o lugar, né, o local onde as empresas focam muito aí para concentrar os seus dados. Então, é importante que utilize um pouco de inovação na criptografia. Isso, a todo momento, a gente tem coisa diferente, tá? Então, por exemplo, a gente tem algumas técnicas aí de criptografia avançada, homomórfica. Eu não consigo falar direito esse nome, mas basicamente ela permite que os dados permaneçam seguros mesmo durante o processamento deles. Então, você fecha fim a fim e aí você tem a segurança da criptografia no dado. O monitoramento e análise de segurança avançada. Gente, tem muito o que falar, né? Quando a gente está falando de monitoração, análise de segurança e tudo mais, a gente precisa de um parceiro, a gente precisa de alguém que possa monitorar essa rede da melhor forma. O data center tem um foco em entregar o melhor serviço de hospedagem, mas não exatamente a melhor conectividade, sim o melhor meio. Nós somos o meio, não o fim. Então, diga-se de passagem que quando a gente está falando de monitoramento, análise, dentro de um data center você consegue ter acesso às principais ferramentas de análise, Big Data, ferramenta de análise comportamental, e aí a inovação desempenha um papel crucial, certo? Outro ponto importante, proteção contra ameaças emergentes.
O que isso quer dizer? Ataques, traduzindo para o português do Zero Day, lá, o dia zero, ameaça baseada em AI. Novas técnicas de defesa que a gente tem hoje no mercado, elas permitem a segmentação mais avançada, autenticação multifatorial e outros pontos que são muito críticos. E aí, meus amigos aqui da Nexus Guard conseguem complementar isso daí muito melhor do que eu, né? Explicar muito mais detalhado. E por último, não menos importante, gente, independente de onde você guarde os seus dados, se é num data center de mercado, se é dentro do seu ambiente, vamos chamar in-house, on-premises, vamos pensar nas atualizações de segurança, os patches, os famosos patches de segurança. Isso é uma boa prática. Existem diversas ferramentas que fazem o gerenciamento, que fazem simulações, o famoso teste de invasão, dentro da sua rede, dentro dos seus sistemas. Então, mantenha isso atualizado. Use isso com frequência, independente de onde esteja o seu dado, porque isso te garante você atuar de forma preventiva. Isso garante uma atuação preventiva. E atuar de forma preventiva, quando a gente fala de um momento crítico, pode ser o divisor de águas dentro de uma empresa. E aí é importante a gente falar um pouco dos desafios, né? Que à medida que a gente recebe novas tecnologias, vamos falar de um data center de mercado, um data center de colocation services, basicamente a gente não faz ideia do que tem lá dentro, do que os clientes levam, a gente imagina, mas a gente não tem ideia no fim o que é isso. E aí é uma composição de vários serviços, de várias coisas. O data center hospeda, as operadoras interconectam, outras oferecem a parte de acesso à internet, outros oferecem ferramentas de detecção e atuação e combate. Então, assim, é essencial ficar ligado no que está acontecendo e utilizar as melhores práticas. E, obviamente, um data center parceiro, que viabiliza o teu acesso àquilo que você precisa e que não cria barreiras. Então, é um pouco disso que eu queria falar hoje. Não, sensacional. Inclusive, acho que o departamento de inovação em toda empresa, ele cada vez se torna mais importante, né? Porque é o cara que está lá mapeando o que está acontecendo e conhece o que está em casa e vai adaptando essa ferramenta, né? Então, se você deixa isso, né, foi o que você falou, o patch de atualização, se o cara, perdeu 2, 3, aí não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Porque aí depois que a coisa acontece, aí você começa a correr atrás, né, do incêndio, né? E a prevenção, com certeza, é o melhor para tudo, né? As boas práticas foi o que você pontuou, eu acho que são muito pertinentes para a segurança de dados, para uma série de coisas, né? E o parceiro certo, né, Nilson? Só complementando, o parceiro certo, aquele que vai atender o telefone na hora que você ligar, aquele que sabe, está monitorando tua rede e sabe que tem um problema e que ele vai te ligar de volta e vai te ajudar. É isso. Exatamente, exatamente. Problema vai acontecer, bicho. Em qualquer lugar, né? O problema o que diferencia um e outro é como, na hora da emergência, como que ela atua. Agora a gente vai entender um pouco do mundo de telecomunicações. Eu deixei ele por último, que o César, ele vem desse mercado, né? Ele faz parte da operadora, ele é um diretor de atacado da Mega Telecom, uma operadora que vem crescendo bastante, com aquisições aí, Brasil afora. E aí eu queria ter a visão dele, porque como o próprio Célio comentou, os ataques, eles, se não estão, grande parte, sendo direcionados aos ISPs, às operadoras, passam por elas, né? Então, eu queria que o César, tendo essa visão do mercado de telecom, como vocês estão lidando com esse tipo de problemas hoje em dia, César? Se é pertinente, está acontecendo muito, se você sentiu esse crescimento que o Alex falou no começo da nossa webinar aqui. Nilson, bom, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite, obrigado a todos que estão acompanhando a gente, pelo tempo que eles estão dispondo aqui, nos escutar. Eu acho que falar sobre um tema tão sensível, né, é necessário. Bom, gostaria até de mandar um abraço para todos os nossos amigos aqui, pessoal do Cardeiro Telecom, uma comunidade, uma confraria que a gente faz parte, então todos eles estão acompanhando aqui
estou vendo no chat, de certa forma, então, poxa, obrigado a todos. Bom, falar de DDoS é um tema bastante delicado, né? Requer muito cuidado. Eu tenho até um amigo que diz que, basicamente, proteção, DDoS, mitigação, é como se fosse uma vacina, né? Ou seja, a gente, ou todos os provedores e ISPs, de alguma forma, tem que tentar se proteger para que a gente possa mitigar isso da maior forma possível, de forma mais abrangente, né? Trazendo para esse cenário de vacina, é como se a gente tivesse literalmente um vírus, né? No nosso dia a dia, no nosso mundo. A gente acabou de passar por uma pandemia e quanto maior o número de pessoas se vacinar, necessariamente o vírus vai circular de uma forma muito menor, né? Então, trazendo aqui um pouco para o nosso assunto, para o nosso tema, eu acho que vai um pouco de encontro com isso. Primeiro, a gente tem que entender que o risco existe, como a gente vinha falando, até mesmo antes de abrir aqui para o público, né? É um cenário que o ataque DDoS, os atacantes, eles estão presentes, eles estão inseridos no nosso cenário, no nosso dia a dia. Antes parecia algo talvez um pouco mais distante, né? Assim, pensando que talvez uma pessoa que está te atacando, ela tem um mau intuito associado àquilo, seja derrubar sua rede ou até mesmo algum tipo de extorsão, né? Então, eu acho que, bom, é tentar entender que é um mal que existe, infelizmente, que ele vai avançar, e tem avançado, assim como o Célio disse, né? A proteção de ontem não é a mesma de hoje, então é algo muito presente no nosso dia a dia, e como que a gente pode, né, de certa forma, minimizar. Eu acho que a melhor forma, a inicial, seria talvez todos nós, né, nos vacinando, de certa maneira, com isso. Então, eu acho que muito mais no nosso dia a dia, tanto para o dia a dia da Mega, como para o Célio, e obviamente para vocês, a gente tem percebido os níveis de ataque que têm subido. Eu até listei alguns tipos aqui, né, justamente para trazer um pouco dessa discussão. Obviamente não sou especialista, eu acho que o Rony vai até poder nos aportar mais no assunto, mas quando a gente olha para o cenário de ataque, a gente está falando que a gente tem uma série de ataques, né? Volumetria, baseado em protocolo, os de amplificação, né? Os carpet bombs, que eu acho que esses são realmente os mais complexos, né? Literalmente porque é como se a gente tivesse um bombardeiro passando por cima de uma determinada área e ele não está com um míssil único, né? Ele está com uma diversidade de mísseis ali. E, bom, a gente está falando aqui que são ataques simultâneos que envolvem barra 24, barra 22, barra 20. Então, a amplificação disso é realmente algo muito grande. Eu acho que isso é um pouco do que tem acontecido no nosso cenário diário. Os ataques, eles têm simplificado, têm se intensificado, e nada mais nos colocando aqui como uma carrier neutra, né? Assim como o João falou sobre a Senti, que literalmente é um player neutro de mercado, que opera os data centers, trazendo conectividade, etc. A Mega se posiciona, e inclusive até muito feliz, né, cara, da sua parte, trazer aqui operadora de telecom, talvez o nosso foco maior com rede metro, Célio com backbone, João literalmente com os data centers, né, com as pontas. Então a gente tem todo um ecossistema aqui, né, que atende o cliente de fim a fim. E vocês, obviamente, com as proteções, literalmente para poder trazer tranquilidade aos clientes, né? Então, assim, é algo que a gente tem percebido, a gente tem atuado de forma cotidiana e diária. Os ataques, eles existem, eles estão aí. Então, assim, nada melhor do que elencar um bom player, um bom parceiro para nos proteger, né? Quem não passou por um ataque, eu acho que não trabalha com telecom, né? Então, quem não passou vai passar, e a gente deixa de ver hoje as questões de mitigação, as questões de proteção, como algo associado a custo, né? É algo que literalmente é necessário. A gente vê isso muito como valor, porque principalmente no nosso mercado, e também principalmente no mercado não só de SPs, mas nos mercados que a gente atua, principalmente no corporativo, eu não consigo mais ofertar uma capacidade que é uma banda IP que seja, né, que é um commodity para o meu cliente sem ela originalmente estar protegida, né? Necessariamente a gente entende que aquela aplicação não vai parar, né, no ar. Então,
é algo que eu acho que principalmente tem nos destacado, é literalmente fornecer as capacidades protegidas para os clientes que a gente opera, justamente no mercado corporativo, pensando que as volumetrias de ataque miram essas aplicações, a gente atende uma infinidade de empresas, então é algo que é do nosso jogo, é do nosso game atual, né? Então, bom, eu acho que é um pouco disso. Não, fantástico, fantástico. É bem isso que a gente já conversou aí, até em bastidores, né? É pertinente à atividade hoje em dia, né? Foi o que você falou. Quem não tomou, vai tomar. Ou quem tomou uma vez, vai tomar mais de uma, né? E, infelizmente, está sendo usado como uma ferramenta de contra concorrência, né? Alguns players aí, algumas empresas e provedores menores, eles acabam sendo impactados por concorrentes ou por desafetos ou por alguma coisa desse sentido, que as pessoas acabam impactando a operação do outro. Uma coisa que não faz antiético, vamos dizer assim, para não usar outro tipo de termo, né? Mas, gente, pô, gostei bastante desse cada um passando a sua visão, né, do todo aí, a sua visão do macro e do micro, né, o que acontece, o que impacta vocês no DDoS, né? E aí agora eu queria chamar aqui para uma última fase aqui desse nosso webinar, a gente bater um papo exatamente sobre o tema, né? Se vocês acreditam que a gente consegue transformar os desafios em oportunidade. Então, assim, o desafio é o DDoS, e a gente consegue a oportunidade de gerar receita com isso, porque, assim, se a gente encarar que o investimento hoje para uma proteção, ela não é barata, tem soluções mais caras, mais baratas, enfim, mas não é uma solução, principalmente o empresário que está do lado de lá da mesa, em SP, que ele realmente vai fazendo suas contas, né, tentando minimizar o máximo possível o custo dele. Quando você vê o seguro de vida, que seria a proteção do DDoS, ele acaba, muitas vezes, pensando duas vezes, não vou colocar, ou vou colocar. Então, quando a gente vê que é necessário, é uma dor que todo mundo, se não passou, vai passar. Vocês encaram aí que isso é possível a gente fazer tornar isso uma oportunidade de business, de negócio? Eu acho que assim, Nilson, o principal ponto é que talvez de fato encarar isso como um investimento, né? Talvez o ISP que está na ponta, assim como a gente aqui do nosso lado, só quem teve a operação atacada e literalmente down sabe o que é o preço, né? O que é o custo de talvez não ter uma proteção adequada para os desafios que a gente enfrenta. Então, assim, eu enxergaria isso muito mais como uma questão de necessidade do que um custo. Volto a dizer, só quem teve a operação afetada sabe o custo disso parado. Ou seja, de repente o ISP na ponta, olhar, não conseguir ficar up e, poxa, pensar que se aquilo continuar, ele não vai ter mais empresa, né? Então, pensando literalmente em tudo que a gente falou um pouco aqui, pensando em learning machine, inteligência artificial, eu acho que para o futuro e para o nosso presente, a gente tem que olhar isso com muito carinho, com muito cuidado, né? Qual que é o custo disso? Poxa, eu posso ficar com a minha operação 48 horas, 24 horas down? Qual que é o custo disso, né? Então, o impacto disso é muito profundo. E eu acho que é onde vocês... Seu usuário final vai ficar satisfeito? Ele vai esperar, né? Ele vai esperar essas suas 24 horas de ataque. Ele pode entender, literalmente, porque é algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, todo mundo, eu acho que de certa forma já ouviu ou vai ouvir em algum momento sobre o assunto. Mas, assim, a gente vê algumas coisas de mercado que até clientes mais antigos, né? Clientes assim, com tradição dentro da empresa, não conseguiram esperar, né, que a operadora ou o ISP encontrasse uma solução mesmo sob ataque e acabou abandonando, né? Então, assim, aquela fidelidade, ela foi embora, né? Então, qual é o custo, né, de não procurar uma solução adequada para o seu negócio, né?
qual que é o custo, de repente, de se estudar uma possível mitigação? Cara, é você ter sua operação literalmente afetada e parada, né? Sim, sim. Quem tem mais opinião a respeito? Sério? Eu gostaria de destacar 2 pontos aí, pensando sobre o viés de oportunidade, né? Uhum. Bem, o primeiro, como o César bem colocou, né, nesse processo de comoditização que a gente tem passado, particularmente as operadoras de telecom de uma forma geral, né, do trânsito IP ou do serviço de transporte, eu entendo que agregar segurança, ela cria uma camada de inteligência, porque como a gente, né, discutiu aqui, né, nessa introdução, não é trivial o processo de tratar ataque, né? Não é do tipo, põe uma máquina, acabou, resolveu, acabou. Não é assim que funciona, né? E aí a comparação, ela passa a ser muito associado com o impacto que aquele ataque vai trazer para aquela organização. Então, por consequência, você atuar na parte de proteção, na verdade, te permite acrescentar ao serviço prestado uma camada de inteligência que cria um diferencial. Então, isso te põe num outro espectro na avaliação pelo seu cliente. Esse é um primeiro ponto que eu entendo. O segundo ponto, na verdade, é uma questão do lado das empresas finais, particularmente corporativa, e aí todo mundo que está na cadeia acaba tendo a mesma repercussão, é que no mundo hiperconectado que a gente vive hoje, uma das características mais presentes, e a gente vê isso toda hora através das notícias, etc., é a falta de paciência, né? Ou seja, o mundo ele é em tempo real e a rede social ela é mortal, né? A política de cancelamento que está presente em várias situações, aparece de várias situações, ela aparece também na medida que uma empresa, né, uma prestadora de serviço de qualquer natureza, ela fica fora por causa de um ataque, né? A gente viu isso aí no passado recente, né, ataques associados com o banco, a repercussão que tem isso para a organização banco, né? E isso vale também para o varejo ou para qualquer outra. Então, demonstra o quanto que não só sob o ponto de vista econômico direto, mas sob o ponto de vista da marca, né? Vamos dizer assim, da boa vontade do mercado, e aí entendendo o mercado como sendo representado nas redes sociais, como é que isso é crítico, como é que isso é impaciente. Então, no qual não dá para uma organização ela se posicionar no sentido de, se tiver um ataque, eu vou ver como é que eu vou resolver e etc., porque pode ser muito tarde, né? Então, eu entendo que a oportunidade associada logicamente, tem um desafio associado aí, que é exatamente mostrar, estabelecer a comunicação, né, nossa, que prestamos serviço ou que temos a solução para isso, para o consumidor final, para aquele que vai consumir o serviço de proteção contra ataque DDoS, né? Mas é fundamental, e eu acho que um dos lados da oportunidade está exatamente associado com isso aí. Eu acredito que a gente, de certa forma, complementando um pouco do que o Célio falou, a gente vive um momento que o ser humano, de forma geral, ele perdeu um pouco da empatia, né? Principalmente após a pandemia, eu acho que ficou muito claro que todos nós perdemos um pouco da empatia que a gente tinha. A gente vive um mundo, como o Célio disse também, hiperconectado, né? A gente está falando de alguns aplicativos de banco que pararam por algumas horas, talvez um dia, ou seja, a gente tem que extrair dessa oportunidade, né, extrair dessa situação um resultado de oportunidade ali, né? Literalmente, a gente não pode mais ter uma aplicação, assim como eu disse, dos ISPs, um banco,
não dá mais para esperar 24 horas até que a plataforma fique up de novo, né? Então, a gente tem que estar preparado para o que vem aí, né? Se a gente estava vivendo um momento desafiador, talvez em termos de ataque, etc., o que vem pela frente é muito maior, né? Então, eu acredito que a questão da Nexus Guard aporta muito para a gente em proteção, em plataforma segura, né? Para que a gente possa pensar no nosso business, né? Eu acho que o fim de tudo aqui, ou o pensamento central, é que, no fim, todo mundo tem que estar focado naquilo que é bom, né? Na sua aplicação de atendimento ao cliente, de plataforma de transação bancária, plataforma de jogo, enfim. Ninguém quer estar preocupado com ataque ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então, sabendo que tem empresas focadas nesse tipo de nicho, eu acho que é deixar para que elas resolvam literalmente isso, né? E a gente poder se preocupar no que é core de rede, ou no que é core do business, né? Sim, exatamente. Aproveitando o que o Célio falou também, assim, o usuário, o cliente, né, final, eu costumo dizer que no passado, um cliente satisfeito, ele fala para um, para dois, para três, né? O insatisfeito fala mal de você até na fila do banco, né? Com quem ele encontrar na rua, ele vai falar mal de você. E aí, em tempos de mídias sociais, ele fala para 1 milhão de pessoas, né? Então, assim, o que isso pode impactar no seu brand, na sua marca, é realmente algo a se pensar também. É também um custo, né? É um custo que você vai ter de reversão disso também, que, assim, a reputação, ela, hoje em dia, ela está muito na corda bamba, né? Você pode perder ela muito facilmente, né? E coisas que demoram há anos para ser construídas, né? Legal. João, tem algo a acrescentar para a gente? Sim, complementando o que foi dito, gente, de novo, todos nós estamos aí expostos no mercado. Todo mundo pode passar por isso. Vamos pensar na continuidade do negócio. E daí nascem as oportunidades. A gente não precisa sofrer para aprender. O mundo está sofrendo. A gente tem a oportunidade de aprender com o que está acontecendo. Pense nas suas redundâncias, resiliências, planos de continuidade. Pensa nas melhores práticas. Pensa na tua segurança de redes, na tua segurança de acesso, no que o teu usuário está fazendo, como ele acessa as coisas da tua empresa, quais os melhores caminhos. Eu acho que é daí que a gente consegue sacar um monte de oportunidade. Todo mundo aqui presta serviço para segmentos extremamente críticos e fundamentais. Então, vamos pensar um pouquinho na continuidade dos nossos negócios e como a gente atende os nossos clientes, e de fato vai sair um monte de oportunidade do outro lado, tá? Show de bola. Eu vou chamar aqui o Alex, cada vez que vocês falavam assim, você viu o olhinho dele brilhar, assim, ó. E ó, né? Essa é comigo, essa é comigo, essa é comigo. Alex, vamos lá. Eu acho que eu tenho certeza que você tem alguma coisa para acrescentar aí com relação a exatamente esse tema, né? De como transformar o desafio da DDoS em oportunidade de negócio, de business, aumento de ticket, enfim, agregador de marca, agregador de reputação, uma série de coisas. Tá no mudo, Alex. Dá para ouvir agora? Sim. Desculpa. Eu ia pedir para a Gabriela, por favor, por gentileza, fazer o share. Então, só para concluir esse tema, assim, para a gente, para a Nexus Guard, realmente esse é o nosso foco, né, para transformar esses desafios de ataques DDoS que são complexos, que são complicados, é uma coisa que pode destruir um negócio inteiro, uma indústria. Então, o nosso foco é não só trazer uma caixa, só a tecnologia que todos aqui falamos de AI, machine learning e tudo mais. Esse é só um dos aspectos da fórmula que temos, né? A fórmula de tecnologia, processos e people, pessoas, né? Que eu às vezes brinco assim com o Nilson que a Nexus Guard, na verdade, é o McDonald's de DDoS, né? Então, o que a gente faz? A gente
ajuda o pessoal a montar o scrubbing deles, um business de DDoS para arrecadar mais revenue, mas sem a complexidade, complexity, né? E deixando simples, acessível, que não é uma coisa cara para a gente, mas permanecendo uma coisa eficaz, que funciona, que para os ataques, detecta rapidinho, e usando tanto AI como o nosso time de SOC, né, de Secure Operations Center, e é comprovado assim com tantos ISPs telcos ao redor do mundo já usando a nossa tecnologia no centro de mitigação deles. Então, mas no fim das coisas realmente uma parceria. Estamos juntos. Eu acho que é um tema comum aqui nesse webinar. Estamos juntos, estamos fazendo isso junto. Então, estamos entrando com a tecnologia, todos os processos que a gente acumulamos aos anos que já estamos fazendo isso, e também o nosso time, fazendo parte do seu time. Então, acho que é uma coisa muito importante. Eu queria realmente agradecer a todos e foi realmente uma honra assim para fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Rony, como usuário e já no dia a dia aí, o que você acha? Alex tá falando a verdade? Sim, tá falando a verdade, né? Tanto que hoje a Latitude tem um contrato muito bom com a NexusGuard. Todos os pontos novos serão instalados no equipamento deles e a confiança é essa, né? No caso, o CEO da empresa, ele tomou a dor do cliente, né? Para falar com sinceridade, ele tomou a dor do cliente, ele não cobra o valor da proteção da DDoS, então ele pensa que se o cliente dele está bem, ele também está bem. Se o cliente está mal, ele está mal. Então ele não cobra esse valor e fechou a NexusGuard. Todos os nossos POPs estão sendo mitigados por eles. Sensacional. Gente, recapitulando aqui, então, como um todo, acho que todos chegamos à seguinte conclusão: temos que ter as boas práticas, temos que ter o cuidado com o cliente final, temos que ter longevidade com relação à operação, né? Temos que pensar em boas parcerias, então ter bons parceiros trabalhando conosco para que a operação funcione e a gente consiga atender o cliente final de uma maneira condizente do que a gente está se propondo a fazer, né? E eu acho que é isso, eu acho que foi muito bom estar conversando com cada um de vocês, quero agradecer mais uma vez. Então, o nosso público aí quiser falar de telecom, fale com o César. César é o cara de telecom, wholesale, e ter essa parte de SP, é um cara sensacional desse atendimento. Célio, então assim, vamos lá. A gente conseguiu juntar o time, Green Team, eu acho mesmo. Então assim, a gente tem o César de telecom, tem o Célio Backbone, que a Eletronet tem vocês não tiveram a oportunidade de ver a apresentação do Célio, a capilaridade que a Eletronet tem. Então, assim, se você precisa do backbone e tal, a Eletronet é com certeza um dos maiores players do mercado brasileiro hoje, e com certeza vão estar bem atendidos, com a batuta do Célio, sabendo que o Célio é o cara que está lá dentro, pensando de como deixar essa coisa em pé, né? A gente tem aí o João, João fantástico, nascente, fazendo as coisas acontecerem lá dentro, pensando de sempre 2 passos à frente, né? Para que a lojinha fique funcionando direitinho, né? Então, assim, é uma complexidade, apesar que muitas pessoas analisam o data center como um serviço só, mas é muito complexo. A operação do data center, ela é complexa, né? Ela tem vários
há nuances ali que, se você não tem essas pessoas pensando por você, algum momento vai dar problema, né? Porque não é uma, vamos dizer assim, uma ciência exata, né? Só juntando, né? Você precisa estar o tempo todo analisando e entendendo como isso pode dar mais certo, né? Dar certo vai sim, mas dar mais certo. O Rony na Latitude hoje é o data center que tem maior conteúdo de games no Brasil, né? Tem 19 pontos no mundo aí, fazendo pontos de presença de edge computing para os clientes. Tem uma vertical que atende só a parte de cripto, contratos criptos, né? Então, não sei quem já ouviu falar em Solana, é o quarto maior validador de contrato, roda grande parte dessa estrutura, se eu não me engano, 7 ou 8% da Solana mundial roda dentro da estrutura da Latitude. Então, uma empresa que também tem todo o seu critério aí para atendimento. Foi muito bom estar falando com o Rony, porque se preocupa com essa infraestrutura em termos de segurança, né? Então, assim, se tem uma coisa que toma muito ataque hoje, com certeza é game, depois vem a parte de finanças, e hoje a Latitude atende os dois mercados. Alex, vice-presidente, né, da Alex Guard, já tem algum tempo de mercado, começou a trazer a Nexus Guard para o Brasil no passado, e aí agora inaugurando o POP no Brasil, e fazendo com que o mercado brasileiro tenha essa experiência um pouco diferente do que tem hoje, né? Que alguns players do mercado, ou eles são muito caros, inviabilizando a operação, e não tendo essa visão de parceria, de fazer a coisa acontecer, ou às vezes eles são, não digo que muito baratos, eles são... tem alguns players no mercado que são geradores de demanda, né? Então, você acaba... vocês me entenderam, não vou entrar nesse detalhe. Eu acho que tem alguns players no mercado que acabam gerando uma demanda, e isso impacta também de forma negativa o mercado, né? Então, é bom ter empresas sérias aqui participando do webinar, explicando para esse público nosso, que é um público específico de SPs e alguns outros tipos de mercado, mas que estão voltados para essa aprendizado. Eu gosto muito de entender o mercado de SP, que é um mercado que gosta de aprender, né? Ele vive precisando ter essa informação, e quanto mais antenado ele está, mais seguro ele se torna em toda a sua operação, né? Não é somente no caso de proteção, mas como um todo, né? Legal, fiscal e tal. É um mercado que hoje eu bati um papo com o Célio mais cedo, a gente já se conhece há algum tempo, né? E a gente já tinha contato e tal, e que o mercado é pequeno, né? Eu já mudei de empresa, o Célio, né, continua, mas a gente acaba, em algum momento, a gente acaba se encontrando. É um mercado muito interessante. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Eu creio que vai ter o sorteio, Alex, do pessoal da RTI, vai fazer o sorteio. Tem sorteio, eu devia ter me inscrevido aí. Palestrante não pode, é contra as regras. Certo. Eu não sei se tem um link, isso eu não tinha... O pessoal que se inscreveu, vai ter um sorteio, tá? Para vocês, de um brinde. Um brinde surpresa. Então, você que participou até o final... É surpresa. É surpresa. Mas é voltado para o mercado de tecnologia. Todo mundo vai poder ver, e depois a gente divulga aqui o nome dos ganhadores. Certo. Ok? Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, né? Cada qual aí tem se dedicado à sua operação, e eu sei que esse tempo aqui é um tempo
que faz a diferença. E queria, de novo, agradecer vocês e agradecer toda a audiência desse nosso primeiro webinar. Eu acredito que é o primeiro de muitos, tá ok? Desculpa, eu queria mostrar aqui, eu não sei se a Gabriela pode mostrar o meu browser. Isso. Esse é o brinde, tá bom? Ah, perfeito. Esse, eu acho que tem dois, não é, Nilson? Acho que temos dois desse que a gente vai brindar, vai presentear. Isso, então tem a versão... Tem a versão Android e tem a versão iPhone. Então, mas vamos puxar o nome do baú, do chapéu, né? E aí a gente manda um e-mail pro pessoal que está aqui com a gente, agradecendo de novo. Tá ok. Muito obrigado. Deus, se me permite, eu queria dar uma última mensagem aqui para os participantes, né, e os assistentes, é que esse tema, essa disciplina, né, ela não é um ponto de chegada, na verdade, ela é um caminhar. Tem uns que estão mais adiantados, tem outros que estão começando agora, isso não faz diferença, o negócio é o caminhar, né? Sim. E eu acho que o fundamental é exatamente as parcerias que você desenvolve nesse caminhar. Então, acho que esse é o ponto aí quando a gente pensa em DDoS, né, e oportunidades e os desafios que todos nós, e não somos só nós aqui, mas a sociedade, de uma forma geral, está imersa para a gente ter uma sociedade melhor. Acho que é isso aí. Perfeito. É necessário falar sobre, né? Eu acho que, assim, trazendo para o nosso dia a dia, é necessário falar sobre. Eu acho que todas as empresas elas têm que se profissionalizar da melhor forma possível. É um tema delicado, muito delicado, mas é algo que requer discussão. Eu acho que principalmente troca, né? Que por vezes ainda a gente é inexperiente naquilo que está acontecendo. Então é um tema necessário. É necessário que a gente converse, se conscientize, porque os ataques estão aí, o mal existe, né? Então, o importante é a gente estar em contato e, cara, vocês foram muito felizes em puxar um tema tão delicado para a mesa, para o nosso mercado, para o nosso dia a dia. Parabéns. Obrigado a todos vocês. A gente pôde trocar um pouquinho de ideia aqui, falar um pouco. E espero encontrar todo mundo aí em breve, presencialmente também. Com certeza. Muito obrigado. Senhores, mais alguma coisa? João, Rony, mais um? Não? Tranquilo? Só deixo aqui o agradecimento aí, pessoal. Grande oportunidade para todos nós contar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia e das oportunidades que a gente tem aí de ter os parceiros corretos. Perfeito. Tá bom. Só tenho a agradecer. E até a próxima. A gente se vê em breve, muito em breve, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até logo. Tchau.